Criação da região metropolitana de São Paulo deve ser votada. Governador Alckmin quer 13,8% de reajuste para professor. A Agência Nacional de Saúde vai estabelecer prazo para atendimento de usuários de planos. E decisão do STF diz que Estado não é obrigado a dar licença maternidade de 6 meses. Estas são as notícias desta quarta-feira, 11 de maio de 2011, e assuntos do Manchetes Online. Estamos recebendo o deputado José Bittencourt, do PDT, deputado Marco Aurélio, do PT, e o deputado Carlos Gianazzi, do PSOL. Vamos à primeira notícia de hoje. O projeto de lei que cria a região metropolitana de São Paulo pode ser votado até o próximo dia 15. Na quarta-feira, aconteceu a 6ª audiência pública para debater o assunto. O evento, realizado em Embu das Artes, contou com a participação de cerca de 400 pessoas. Agora, o projeto será debatido aqui, na Assembleia Legislativa, e então será votado. O primeiro questionamento que eu fiz, até conversava com o deputado Marco Aurélio, do PT, muita gente deve estar falando assim, criar a região metropolitana de São Paulo, ela já não existe. Mas saibam que ela foi criada sem qualquer tipo de regulamentação e é exatamente isso que traz o projeto. Mas o que muda, deputado Bittencourt, na região metropolitana de São Paulo? Olha, os 39 municípios que compõem essa região. Muda a possibilidade de implementação de políticas públicas compartilhadas. Ou seja, questão de transporte, mobilidade urbana, a questão do enfrentamento dos resíduos sólidos produzidos por esta grande metrópole que é São Paulo, adicionada pelas demais outras cidades que compõem os 39 municípios que compõem a região metropolitana. Cria-se um conselho de desenvolvimento, cria-se o fundo, aonde vai ter oportunidade, aonde se terá oportunidade, portanto, de implementação e execução de projetos de interesses, evidentemente, dos municípios. Quer dizer que ela existe só na ficção, hoje? Hoje, de fato, só na ficção. O que o governo está fazendo, e isto foi proposta do governador Serra em 2005, encaminhou para esta casa o PLC, que trata da matéria, a ideia é justamente criar este instituto jurídico, ou este mecanismo legal, ou esta norma, para que viabilize estas ações, não é? Como disse, são políticas que devem ser implementadas compartilhadamente. Não há geografia, não há limite para determinadas ações do poder público, eu digo em relação a essas políticas que aqui se tem. Aquela coisa, agora, né? A União faz a força, né? A União faz a força. Municípios trabalhando, por exemplo, em relação a uma participação do governo federal na área de transporte público. O pedido de 39 é diferente de um pedido... E os entes federativos, município, Estado e União, diga-se de passagem, os três juntos podem agir com maior potencialidade, e, evidentemente, beneficiar a população. Agora, a construção deste conselho, a criação deste conselho tem que ser paritária entre o Estado e os municípios. Nós estamos brigando aqui na casa para que a Assembleia tenha participação neste conselho. Uma outra coisa também que é fundamental, e aqui é proposta não só da bancada do PT, que já analisou a emenda aglutinativa e houve avanço por parte do líder do governo em aceitar a criação das 5 sub-regiões. Porque problemas, por exemplo, lá de Francisco Morato, não necessariamente é um problema que tem na região do ABC. Entendi. Então, o PT está correto, a oposição está correta, os partidos aliados entendem que deva se criar essas sub-regiões neste projeto. Qual a posição do pessoal com relação a isso? Quais são os principais questionamentos com relação a isso? O pessoal apoia, a proposta é muito interessante, acho que ela é salutar, né, para o desenvolvimento aí dos 39 municípios que já compõem, porque a região metropolitana já existe na prática, ela está sendo agora regulamentada, legalizada através de um instrumento jurídico que será aprovado aqui na Assembleia Legislativa. Então, nós vamos nós vamos votar favoravelmente ao projeto. Agora, nós vamos, sobretudo, fiscalizar, porque não adianta só aprovar, tem que funcionar, o conselho tem que ser criado, o fundo tem que receber recursos. Né? De onde vão vir esses recursos? Na prática, isso tem que funcionar. Porque nós temos outras regiões metropolitanas criadas por lei, mas que não funcionam. Né? Porque ainda existe a prática no Brasil, e aqui mesmo na região metropolitana de São Paulo,
O governo estadual, por exemplo, só ajuda os municípios aliados, onde os prefeitos são aliados do governo. O governo federal também só canaliza dinheiro para as prefeituras que... Então, eu digo que a criação da região metropolitana, se ela funcionar de verdade, ela coloca um fim nesse tipo de comportamento. Mas ser iguais, eu acho que... O deputado Janás, ele se excede, ele se empolga. O governo não discrimina na hora da... Não, discrimina não sim. discrimina. Vários Está aqui prefeitos, que foi prefeito de Jundiaí. Jacareí, melhor dizendo. Nós recebemos muitas denúncias aqui na Assembleia Legislativa de prefeitos que são discriminados pelo governo estadual. E o mesmo acontece em relação ao governo federal. Todos sabem disso, é uma prática histórica no Brasil. Isso aí, Getúlio Vargas já dizia. Getúlio Vargas já dizia: para os amigos tudo, para os inimigos a lei, né? O império da lei. O mesmo acontece. Então, só para concluir o meu pensamento, nós vamos apoiar o projeto, é um projeto importante. Agora nós vamos fiscalizar, nós queremos investimento na região metropolitana para combater a violência, que é gravíssima em toda a região metropolitana. E na questão do transporte público, nós queremos mais investimento, sobretudo no transporte sobre trilhos, em ferrovia e, sobretudo, em metrô, mas em toda a região. Mas o deputado Cajanás é otimista, dizendo que com a região metropolitana regulamentada e fiscalizada, os 39 vão ser tratados de forma igualitária. Nós vamos colaborar. Mas você faz considerações, o governo não discrimina, o deputado Marco Aurélio foi... Tem cura do governo, a base do governo sempre defende o governo. Mas então, defende o governo, mas não sou alienado. Vossa Excelência está a serviço do governo, tem que defender mesmo. Então, eu vou perguntar para o deputado Marco Aurélio, que foi prefeito, para a gente parar com essa discussão um pouco. Eu quero falar 2 minutinhos sobre essa questão aqui. A importância disso, porque há um movimento na região do Vale do Paraíba, o ex-deputado estadual, agora federal, deputado Carlinhos Almeida, tinha uma frente parlamentar em defesa da criação da região metropolitana da Serra da Mantiqueira, Vale do Paraíba e Litoral Norte. Há um projeto de lei, né, tramitando na casa. Por que esse afã dos municípios em criar regiões metropolitanas? E se isso facilita mesmo o que o deputado Carlos Janazzi falou, do governo, independente de partido, tratar de forma homogênea os municípios que fazem parte desse aglomerado? Então, agora, aqui na Assembleia está chegando a região metropolitana de São Paulo, né? E, vamos dizer, já está no forno a região metropolitana do Vale do Paraíba. Nós vamos ter um seminário feito pelo governo do Estado no dia 27 de maio. E o nosso mandato, junto com o deputado Carlinhos, deputado federal, vai estar promovendo 3 encontros na região. Dia 18 em Jacareí, dia 19 em Taubaté e dia 20 em São José dos Campos. Esses encontros são preparatórios ao seminário que vai ter dia 27. Para que a população... preparar a sociedade para essa discussão. Porque o que aconteceu? Nós tivemos algumas audiências em que as lideranças que estavam presentes não tinham conhecimento do que estava sendo debatido na audiência pública. Então, é preciso que as pessoas tenham informações prévias para irem até lá e poder fazer uma discussão mais de igual para igual. Na nossa bancada do PT, além dessa questão que o Bittencourt falou das micro-regiões, nós também estamos batendo um ponto, eu coloquei isso e vai ser levado isso também para o Colégio de Líderes, que é a questão que fala da participação financeira dos municípios. Porque fala-se de um fundo constituído para o município, Estado e União. Agora, eu que fui prefeito de Jacareí, posso dizer, é muito difícil você achar um município no Brasil que tenha dinheiro sobrando para colocar no fundo. O que o município precisa é ter dinheiro, né? Porque a partir da Constituição de 88, a educação foi municipalizada, a saúde foi municipalizada, mas o recurso não foi municipalizado. Até se diz, foi municipalizado ou prefeiturado? Porque foi dada a responsabilidade ao prefeito, mas não foi dado os recursos. Então, a região metropolitana, que pode ajudar na solução dos problemas coletivos, regionais, mas ela não pode trazer um custo financeiro ao município, porque ele não tem condição de aguentar. Mas quem vai fazer, na sua opinião, quem deve formar esse fundo? De que forma? Por exemplo, aumentar a participação dos municípios no ICMS, que a gente sabe que é uma briga dos prefeitos todos os anos, pedindo uma fatiazinha maior do bolo do ICMS? Então, a lei enviada à Assembleia, ela fala de município, Estado e União. Então, qual que é a nossa proposta? Que o município participe de uma maneira simbólica, com valor mínimo, né? Por quê? Porque o Estado tem muito mais capacidade e a mesma coisa a União, né? Vou dar um exemplo. Você vê, hoje tem muitos problemas de trânsito, estrada, e você vai nos municípios
É muito difícil alguém fazer uma crítica ao governo do Estado pelo trânsito difícil. No entanto, o IPVA é metade para o Estado e metade para o município. Sim. Ora, por que não se faz uma outra lógica para mandar mais dinheiro do IPVA para o município? Porque é lá que estão as grandes questões. É um problema sério. Né? Mas, enquanto isso não vem, a região metropolitana pode dar algumas soluções, desde que os municípios façam uma contribuição muito simbólica, que não recaia sobre o orçamento municipal nada, que ele tenha que tirar o da educação, da saúde, do trânsito, E não pode, né? Não pode tirar porque da você vai educação, que é impactar, vinculada. na verdade, e vai gerar um problema para a uma sociedade. outra coisa, quero só observar, não vou entrar na polêmica aqui com o deputado Gianazzi. Bittencourt, você me permite uma parte? Sim. Não, é que é muito rico, sabe? Você falou a educação vinculada, mas olha que absurdo. A merenda não entra nos 25%, o transporte não entra nos 25%. Mas então, para isso tem que regulamentar a emenda 29. então o que acontece? Existe uma Quando série de entra, é despesas. questionado. É 29 é da saúde. É da saúde, É da saúde. Então tem algumas despesas que, embora se gaste na educação, que tem que gastar, mas não se computa nos 25%, né? Que é uma É uma irregularidade. polêmica, É uma porque polêmica. muitos falam que merenda escolar não é educação, Ah, não é, transporte. exato, né? Então Agora, fica nessa obrigado. polêmica. O que é Eu preciso para a fato... segunda manchete. Não, deixa eu só colocar. O que é fato é que o deputado Gianazzi, ele sabe que está se criando um novo modelo para a região metropolitana. O modelo que tem de Campinas, que compõe 19 Baixada municípios, Santista. e a Baixada Santista, que compõe 9 municípios, esse é diferenciado, tem um plus a mais, que vai possibilitar fazer essas implementações. Não, e vai ser uma discussão muito rica, porque a gente começa a falar das grandes novidades, como, por exemplo, o aglomerado urbano. Exatamente. O primeiro de Jundiaí, com 7 cidades, né, se eu não me engano, E exatamente tem uma para outra fortalecer. conformação. E é uma discussão interessante para fortalecer exatamente o desenvolvimento, porque Jundiaí tem uma realidade diferente de Várzea Paulista. Jacareí. Não, Jundiaí, eu estou falando de Jacareí, Várzea verdade. Paulista, da questão do aglomerado urbano. Então, um pode ajudar o outro, um é mais rico que o outro em educação, em saúde, e acaba compensando. Vamos falar um pouquinho dos professores, aproveitar o deputado Carlos Gianazzi, vamos ver se ele vai falar um pouquinho bem aí do governador Geraldo Alckmin, após o anúncio desse aumento para a categoria. Vamos Vamos falar lá. do PT, que teve um acordo para você ficar na Vamos comissão, lá. né, Carlos? O governador de São Paulo anunciou o envio de proposta de reajuste de 13,8% sobre o salário base dos professores da rede pública estadual de educação. O piso salarial de início de carreira, que é referente a uma carga de 40 horas semanais, passará de R$ 1.665 para R$ 1.894, caso seja aprovado pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Aqui a gente está falando de salário, reajuste salarial, que é uma demanda dos professores que reclamavam muito da política de bônus e abono que foi implantada pelo governo do PSDB, mas agora vem o reajuste, deputado Carlos Gianazzi. Qual a sua opinião? Olha, nós já fizemos uma análise da proposta apresentada juntamente com várias entidades representativas do magistério. Após o anúncio feito hoje pelo governador, nós já fizemos várias consultas, né? O que nós observamos? Na verdade, que esse daí é um falso reajuste. Por quê? Ele está anunciando que vai dar um reajuste de 13,8% nesse ano. Na verdade, o anúncio geral é de 42, para 4 anos. Para 4 anos, parcelado em 4 anos. 42,2%. Acontece que para esse ano 13,8%. Então, mas é importante que o telespectador entenda, primeiramente, que haverá nesse percentual a incorporação de uma gratificação. Então, esse percentual já cai para quase 6 ou 7%. E sem isso, então, não é bem 13%, porque é uma gratificação que o professor já recebe no seu salário, que Mas será vai ser incorporada. É. Então, ela é incorporada, mas daí esse índice cai na prática, no olerite do professor. E tem mais, a database salarial de reposição da inflação desse ano não foi efetivada, não foi respeitada. Então, quer dizer, no cômputo geral aqui, nós não vamos ter com esse percentual apresentado, que não é de 13%, na prática ele cai para 6% ou 7%, ele não repõe nem a inflação desse ano. E sem contar ainda que desde 1998 que os professores não têm reajuste real do seu salário. Então, há uma dívida histórica com o magistério estadual. Então, do ponto de vista salarial, não haverá quase que impacto algum, mas é vendida para a população, para a imprensa, que é um grande projeto. Não, o magistério sabe fazer contas, os professores estão fazendo as contas e estão já reclamando. Então, não é nada impactante do jeito que está sendo anunciado aí pelo governo. Talvez haja algum mérito aqui no projeto em relação à criação de alguns cargos, né? A criação de cargos, o concurso público para os cargos de agente escolar,
porque as escolas estão abandonadas, as escolas não têm inspetores de alunos, não têm merendeiras, não têm pessoas para fazer a parte de secretaria, para fazer limpeza, então um abandono geral. Nós vamos apresentar emendas a esse projeto, para elevar o percentual do reajuste e também para aumentar também a criação desses cargos, porque 10 mil é insuficiente para a quantidade de escolas que nós temos e nenhuma escola do Estado de São Paulo tem um módulo completo desse servidor. Então, a bancada do pessoal vai aprovar o projeto, vai votar favoravelmente, mas apresentando várias emendas para que o projeto seja aperfeiçoado e melhorado e para que haja um reajuste real aos servidores da educação. Olha, o Alckmin, o governador, anunciou ainda que os aposentados e pensionistas da rede de ensino passarão a receber também o piso salarial, o que elevará para 374 mil o total de beneficiados pela medida. Deputado Marco Aurélio, como é que o senhor vê? Como é que vai ser essa discussão primeiro aqui, né? Claro que os deputados vão aprovar, óbvio, como aprovaram a política de bônus e abono, porque senão os professores não vão receber nem bônus, né? Nem salário. Mas é um passo para o governo começar a correr atrás desse prejuízo com os professores, deputado Marco Aurélio? Bom, primeiro é que a gente está falando de reajuste, sim, né? Sim. E precisa discernir o que é reajuste e o que é aumento. Reajuste é aquele que você faz uma recolocação do salário pelas perdas que você teve no passado. Perfeito. Então, não é aumento salarial, é reajuste, né? Agora, eu estive pensando hoje, no primeiro momento, né, o que leva o governador, depois de 16 anos, a falar que vai dar algum tipo de reajuste? Eu acho que aí também tem um jogo de forças, né? O governo Alckmin, ele foi eleito, quase foi para o segundo turno, né? Só faltou 70 mil votos para que o candidato do PT fosse ao segundo turno. E o PSDB está fragilizado, enquanto interiormente a sua política está fragilizada. Então, pode ser que nesse conjunto de forças, tentando se reequilibrar, tentando se colocar como um governo que possa ir com mais saúde o ano que vem, que tem eleições municipais, né, ele aponte para esse reajuste. É claro que a Assembleia vai votar favorável. Agora, eu queria aproveitar um gancho aqui para dizer o seguinte, quando fala de bônus, né, o bônus ele está vinculado a uma série de coisas, e uma das coisas que é vinculado é a questão de ausências. Avaliação. De ausências, né? Isso. E eu fiz um projeto de lei, já peço até a bancada do PSOL, o PDT, o voto favorável, que é o seguinte, lá diz que as pessoas não podem se ausentar do serviço, exceto para algumas questões, e não coloca a licença nojo, que é quando vai a óbito o pai ou a mãe. Então, quando tem óbito na família e o servidor falta, isso é descontado, ele perde o bônus. Então, eu estou não, peraí, isso daí teria que ser considerado. Tem alguns critérios que precisam ser revistos. Obrigado, pessoal. Agora, eu digo o seguinte, deputado Bittencourt, apesar dessa colocação que fez o deputado Marco Aurélio, tomara, né, que o governador mande aumento para os policiais, para os funcionários da saúde, da justiça, até para resgatar a autoestima do servidor público, mas deixando a brincadeira de lado, mas esperando que o governador faça isso, a importância dessa discussão. O governo de São Paulo está agindo certo, acho que é um percentual que pode ser pago, o governo poderia dar mais, porque a gente tem uma expectativa aí de arrecadação muito boa para o estado de São Paulo para 2012. Olha, como é que o senhor vê isso? Ainda bem que o deputado Gianazzi está reconhecendo alguma coisa boa do governo, né? O que eu quero dizer é o seguinte, que a medida ela é positiva, entendeu? Você pode falar, por que isso não veio antes? Ora, nós estamos no início do governo. Não, ele disse que não veio antes em outros governos do PSDB. Mas eu quero me referir agora ao governador Alckmin, não é? Então, a medida ela é positiva. Não é o esperado? Claro que não. A medida alcança os inativos, isso é bom. A medida aumenta a base do salário, isso é bom. Não estou falando aqui de percentual. Sim. A medida alcança inativos, alcança a base salarial. A medida tem aqui concurso previsto, 10 mil pessoas na área de apoio para a educação. A medida ela é positiva. Entretanto, eu faço uma observação que duas. A primeira, isso tem que ser estendido às demais outras carreiras do Estado, principalmente os servidores da Justiça, que estão sofrendo, os policiais estão sofrendo. Então, é preciso que se observe. Há 2 anos que não se cumpre a database dos servidores da Justiça,
Isso aí é um assinte. O próprio Tribunal de Justiça não cumpriu uma lei que é o guardião da lei, por assim dizer. Entendeu? Então, é uma outra questão que a gente poderia discutir em outro momento. Agora, eu não concordo com esse escalonamento fixo. Você abordou bem. Se houver um acréscimo da arrecadação, esses percentuais já pré-fixados, pré-estipulados, vai trazer algum transtorno no relacionamento e na motivação aí do servidor da educação. Eu acho que esse escalonamento pré-fixado, ele engessa até dentro da perspectiva que o Brasil está crescendo, a economia está crescendo. Então, o governo vai ter ganho, tá certo? De arrecadação. Eu não concordo com essa prefixação. Um critério diferenciado. E eu vou fazer emendas nesse sentido. Não é para não deixar a coisa prefixada. Há a expectativa de uma arrecadação muito interessante aí para o Estado de São Paulo. Na verdade, nesse trimestre já houve um excesso de arrecadação de 2 bilhões de reais. Fora o congelamento de 1,5 bilhão que o governador fez. Então, nós teríamos aí 3,5 bilhões aí para serem investidos nos servidores da educação, do judiciário, do sistema prisional, da saúde, da segurança pública. Tem dinheiro no cofre para reajustar o salário de todos os servidores. E nunca é tarde, né, para valorizar o funcionário que faz o Estado andar. Né? Na verdade, é o servidor público que faz o Estado andar. Vamos falar um pouquinho sobre uma iniciativa da Agência Nacional de Saúde, já que as agências reguladoras, né, são muito questionadas, principalmente nas suas competências. Vamos ver agora. Diretor-presidente da Agência Nacional de Saúde Suplementar, Maurício Seskin, eu acho, reconheceu que há uma defasagem no valor pago pelos planos de saúde aos médicos. Durante a audiência pública na Câmara dos Deputados, ele anunciou que a ANS deve publicar nos próximos dias instrução normativa estabelecendo prazos máximos para atendimento dos usuários de planos de saúde. Não faz sentido que o consumidor que paga um plano de saúde não seja atendido ou espere 1, 2 ou até 3 meses para fazer uma consulta ou procedimento. Nossa, a ANS foi criada já há algum tempo, deputado Marco Aurélio. Por isso que eu falo, agora que a ANS está dizendo que vai cuidar, desculpa, do plano de saúde do consumidor, um pouquinho tarde demais, né? Já que o plano faz o que quer hoje. Não, é tarde, mas o que eu acho interessante nessa discussão é que você vê muitas críticas ao sistema SUS, né? Você critica muito o SUS, fala que a tabela está defasada, que os honorários são baixos. No entanto, nós estamos vendo aqui uma notícia da iniciativa privada, dos convênios, né? Eu como prefeito, sou ex-prefeito de Jacarim, eu sou um grande defensor do sistema SUS. Eu acho que é o grande plano médico perfeito, que os Estados Unidos está querendo implementar e não consegue. Né? Agora, como é que você consegue ter um sistema privado, um sistema de convênios, que tem essa prática de pagar valores ruins? Na minha opinião, uma opinião minha, muitos dos que criticam o SUS é exatamente para enfraquecer o sistema, para que você possa ter planos médicos que não são tão bons assim, que são ruins, e a população fique submissa a esses planos médicos. Porque a hora que nós tivermos o SUS funcionando do jeito que manda a lei, evidentemente que os convênios médicos vão ter que fazer muito melhor. Então, acho que é uma briga aí também para que muita gente torce para o SUS não funcionar, para poder oferecer planos ruins à população. O SUS funcionando bem, obrigatoriamente vai ter que ter o particular funcionando muito bem. Mas é isso que a população espera, porque ela paga pelo serviço, né, deputado Bittencourt? Na verdade, a gente é bitributado, porque a gente paga para ter saúde pública e acaba tendo que utilizar um plano privado para ter um atendimento, vamos dizer assim, mais rápido. É bitributado em termos, porque ele pode descontar no imposto de renda, né? Mas então, aí que é a injustiça, porque, na verdade, quando ele tem um atendimento mais rápido pelo plano e desconta no imposto de renda, quem pagou foi o setor público. Só que ele foi atendido na frente e o outro não. Eu preferia não ter desconto de imposto de renda e ter um serviço público bom. Exatamente. Né? Deputado Bittencourt. Agora, nós percebemos que há uma defasagem tremenda da tabela SUS. O sistema é bom, o que está projetado, o modelo é bom, acessibilidade, uma série de coisas. Agora, há a tabela SUS extremamente defasada em relação ao reembolso dos procedimentos médicos praticados nos hospitais filantrópicos e santas casas. Entendeu? Que são essenciais. Municipais também, e hospitais né? municipais, Sim. que são essenciais dentro desse sistema para o atendimento da saúde Mas não pública. são todos, deputado.
tem procedimento que é muito bom. Então, Não, só mas que os a maioria, procedimentos- o deputado Marco Aurélio, eu presidi a comissão aqui, uma CPI, das Santas Casas, dos hospitais filantrópicos. E diagnosticamos, realmente, item por item de procedimentos, uma boa parte dos procedimentos usuais dessas unidades hospitalares. Tem procedimentos que são pagos centavos. É né? coisa Eu vi uma absurda. Normalmente coisa se paga absurda. mais para alta complexidade, né? E aí você causa uma distorção no sistema. Pois é, então, a Né? média e a... Exato. não é? Ali que você tem que Ah, fazer. Exatamente. É, Então, falta majoração da tabela SUS. Primeiro, concordo plenamente que o sistema SUS não pode ser enfraquecido, ele tem que ser fortalecido. Agora, essa briga do setor privado, você entendeu? É uma briga onde os vorazes empresários do setor trata a saúde como uma mercadoria que não deve. um negócio. Saúde, diz a Constituição, é dever do Estado prestar, direito do cidadão. Então, a gente tem que ter um país aqui onde se fortaleça o Sistema Único de Saúde e aonde esse pessoal aqui da saúde, esses grandes empresários vorazes da saúde, eu não vou dizer aqui que eles estão atuando supletivamente atendendo o Estado, eles estão querendo gananciosamente ganhar, tá certo? Então, é preciso que a ANS realmente atue regulamentando essa questão para dar um atendimento àquele que tem condição de pagar uma saúde extra. Claro, e quem paga, na verdade, a gente nota que eles fazem o que eles querem, deputado Carlos Janazzi, né? Aumentam, o idoso que não pode ter aumento acaba recebendo aumento. Não. Tem uma E série esses de médicos são situações. pressionados. E a agência nacional, ela tem sido omissa. Na verdade, é muito difícil. Eu não acredito nessas agências, na ANAC, na ANS, a Artesp, essas agências, no geral, tem exceções, mas no geral, elas defendem as empresas. A ANS defende as empresas de plano de saúde, a Artesp defende as concessionárias, E a NTT? a ANAC defende as empresas aéreas. Essa é a grande verdade hoje no Brasil. Então, essas agências momento de representam discussão uma para verdadeira remodelar, né? farsa. Em relação à saúde, eu acho que nós temos que defender uma saúde pública de qualidade. Nós defendemos o SUS, o princípio é esse, a defesa do SUS que está na Constituição Federal. É o sistema mais avançado do mundo de saúde, porém ele não tem funcionado porque não há investimento, né? Não tem investimento público. E a saúde no nosso país está totalmente privatizada, essa é a verdade. Só tem acesso a uma saúde pública de qualidade quem tem condições de pagar E olha bons lá, viu? hospitais. Porque você espera de consulta. Os médicos exame. pressionam para Nesse que sentido, nós dê temos alta que paciente romper com e esse tal. círculo vicioso. Investindo no SUS, no sistema, como você disse, eu também gostaria de frequentar um hospital público de qualidade, não quero pagar plano de saúde, tem que ser como em Cuba. Em Cuba não existe saúde paga, lá não se cobra a saúde e a saúde de qualidade, não tem plano privado. A saúde é um direito garantido pela Constituição Federal, como a educação também. Mas, infelizmente, tanto a educação como a saúde viraram mercadorias nesse país. Mas vai mudar. Eu sou uma otimista. Com certeza, e tenho por isso que nós certeza estamos que a ação lutando dos pra mudar, legisladores nós é acreditamos na essencial para mudança. isso. Não tenho tempo de comentar a quarta manchete, vou começar a tirar a quarta manchete. O senhor vem aqui, Pois sempre não dá tempo, que né? coisa, não? Sobre a questão da licença maternidade, vou dar uma lida só para informar os nossos telespectadores. O Estado não é obrigado a dar licença maternidade de 6 meses à servidora, segundo o STJ, que analisou um recurso de uma servidora pública de Belo Horizonte, que entendeu que as servidoras públicas não têm direito automático ao aumento da licença maternidade de 120 para 180 dias. A gente tem uma lei aqui em São Paulo, né, que aqui no estado de São Paulo, a servidora tem esse direito sim. Então, eu não sei como é que fica essa análise com relação Mas à lei. a lei é autorizativa. É, autorizativa, mas parece no estado que de já São é. Paulo já é uma vitória, já é lei, nós aprovamos É, a lei. No estado de que é São do Paulo, deputado toda Edson servidora Autorizativa. toda servidora do estado de São Paulo tem direito à licença maternidade de 6 meses. Aqui no Precisa estado de São que Paulo, cada, nós cada já município também consolidamos. coloque no seu município